Efésios 5 e 14. 1, 2, 3. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Amém. Meus amados irmãos, me servindo deste texto que, como disse, foi escolhido pela orientação de Deus e do pastor para esta celebração, eu quero falar sobre tempo de despertamento. Isso que eu quero falar com a ajuda de Deus. Estamos diante de uma das epístolas que foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja na cidade de Éfeso. Por isso, epístola aos Efésios. Éfeso, que foi uma brilhante cidade de origem grega, na Ásia Menor, atual Turquia. Paulo evangelizou Éfeso durante a sua segunda viagem missionária, mas foi na terceira viagem missionária que essa igreja ela tomou uma proporção mais gigantesca. Havia poucos discípulos lá. Priscila e Áquila foi quem cuidou desse pequeno rebanho. Mas na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, conforme o registro de Lucas, no capítulo de número 19, versículo 17 em diante, cheio da graça, Paulo iniciou um grande trabalho naquela cidade de Éfeso, que significa desejável. Nesta igreja que começou a frutificar um grande trabalho, ela teve a felicidade de ser pastoreada por grandes ícones do cristianismo primitivo. Por exemplo, Priscila e Áquila, Paulo, como já citamos, mas também Timóteo, e a tradição cristã ainda diz que passou por esta cidade o apóstolo João, o ancião, como ele era chamado, junto com Maria, mãe de Jesus, passou seus últimos dias apacentando as igrejas da cidade de Éfeso. E essa epístola, Paulo endereçou a esta igreja, que ele havia lançado as bases do trabalho. Na ocasião, ele estava em Roma, segundo os estudiosos, no ano 64 depois de Cristo. Paulo, na verdade, foi o escritor, mas ele enviou esta epístola, essa missiva, por meio de um obreiro chamado Tíquico, juntamente com mais duas epístolas, a epístola aos Colossenses e precisamente a carta a Filemon. Carta e epístola têm uma diferença. Epístola é a uma comunidade e carta é a uma pessoa. E Paulo mandou por meio deste obreiro essas três missivas para atender o trabalho de Deus. Ele sempre teve a preocupação pastoral de dar assistência bíblica, teológica e prática para os cristãos nas igrejas por onde ele passou, contribuindo na evangelização. E esta igreja, apesar de ter sido uma igreja bem alicerçada, fundada sob o poder do Espírito Santo, é dito em Atos 19 que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia obras extraordinárias. Apesar da idolatria, apesar da feitiçaria, apesar da prostituição naquela cidade, o evangelho chegou com muita força. E a Bíblia diz que o nome de Jesus era engrandecido. Muitas vidas se converteram. Há quem diga que havia na época 200.000 habitantes na cidade de Éfeso. E é dito por Lucas que Paulo evangelizou toda a Ásia. Não é demais dizer que os trabalhos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são fruto
trabalho missionário do apóstolo Paulo. A despeito de sua fundação e de seu desenvolvimento sendo bem pastoreada, a igreja de Éfeso, em algum momento de sua carreira, ela deu uma esfriada. Ela precisou ser advertida pelo apóstolo, que era o cuidador daquela igreja, usado na unção do Espírito Santo. Daí porque ele escreve esta carta para trazer algumas exortações. E a do capítulo 5, versículo 14, é uma exortação muito contundente. Para Paulo, aqueles cristãos, eles haviam começado bem a sua vida espiritual, mas precisavam terminar tão bem quanto começaram, ou melhor. E alguma coisa havia perturbado a carreira daqueles cristãos, que era necessário Paulo ser como um profeta para dar um saculejo na vida deles. Por isso, servindo-se de passagens do Antigo Testamento, ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não somente neste texto, mas era bem comum nos ensinos de Paulo ele falar a respeito de despertamento. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 13 e o versículo de número 11, que era uma coisa comum na linguagem paulina falar a respeito de despertamento. Romanos 13 e 11 ele diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que é a hora já de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Veja que ele usa essa mesma linguagem, não é? Já é hora de despertarmos do sono. Então, Paulo usou essa linguagem para trazer um fortalecimento no seu argumento, ensinando aquela igreja a importância de estar despertada, acordada, vigilante. Ele estava vendo, de alguma forma, pelo Espírito Santo, ou pelas informações que recebera, que haveria desta igreja entrar num estado de letargia. Mas na frente você vai ver, no livro do Apocalipse, que Jesus se queixou da igreja de Éfeso. Embora pontue as coisas positivas, ele diz assim: deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, vocês não estão como no começo. Daí porque Paulo diz: desperta, não enfraqueça, não diminua a marcha, não esmoreça. E a palavra despertar é a palavra-chave desse congresso, para todos os jovens e para toda a igreja do Senhor. Despertar é um verbo que quer dizer acordar. Significa deixar de estar dormindo, sair do estado de sono, de dormência. O desejo de Deus para toda a igreja, em toda época, é que nós cristãos estejamos acordados espiritualmente. E não no estado de dormência, de torpor, sonolentos, achando que a vida espiritual é algo que deve ser levado, não muito, com muita seriedade. E Paulo exorta falando sobre isso, comparando esse esmorecimento com o sono físico. Ele se serve dessa linguagem metafórica para trazer uma contundente exortação. E o sono, se a gente for pesquisar um pouquinho, é o estado de uma pessoa cuja sensibilidade e atividade ficam suspensas. Pode ver que quando uma pessoa está dormindo, as suas atividades, os seus sentidos também estão desativados, não é? Se fecha os olhos, se não
mexe o corpo, os braços, a perna, exceto em movimentos involuntários, a pessoa fica ali prostrada. Na ideia de Paulo, assim como o sono físico, assim também é o sono espiritual. Daí porque existe uma aplicação teológica para este sono, que é o estado de dormência, em que uma pessoa pode estar despreparada para o dia do retorno de Cristo. É por isso que ele diz: já é hora de despertarmos do sono. E Jesus usou essa mesma linguagem. Vamos ver em Marcos capítulo 13, versículo de número 33, ou 35 ao 37. Os apóstolos aprenderam muito com Jesus a linguagem espiritual. E aqui a gente vê em Marcos capítulo 13, versículo 35, diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache. É claro que esse dormindo aí não é dormindo fisicamente, porque pode ser que na ocasião em que Jesus vem, alguém esteja dormindo, não é verdade? Descansando de uma noite, de um dia de trabalho, de um dia de atividade. Que sono é esse que Jesus está falando? É dormência espiritual. E ele segue dizendo: e essas coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. E essa expressão vigiar é o contrário de dormir. Porque qual é a função do vigilante? Ele tem que estar acordado, desperto, atento. Porque nessa função depende a vida dele e a vida daqueles que ele guarda. Se ele dormir, é o primeiro a morrer. Porque o bandido vai logo em quem? Vai logo no sentinela. Vai logo na guarita. Que se ele derrubar o vigilante que está na guarita, ele vai tomar conta do condomínio. Aí Jesus disse: estai atento, vigiai. Amados irmãos, assim como o sono físico, uma pessoa que está dormindo espiritualmente também fica à mercê de outros. E a gente encontra fartos textos na Bíblia que mostram exortações quanto a isto. Por exemplo, eu disse aqui que enquanto a pessoa está dormindo, um dos sentidos que são desativados é a visão. Qual é a primeira coisa que se faz quando está dormindo? Fecha os olhos. Tem gente fechando os olhos para tanta coisa, irmão. Fechando os olhos para a necessidade da obra. A obra clamando, mas ele finge que não vê. Jesus disse em João 4,35 aos discípulos: levantai os vossos olhos, porque os campos já estão brancos e prontos para a ceifa. Glória a Deus. Além da visão, a pessoa perde o tato, a sensibilidade. Isso fala de pessoas insensíveis, que já não sentem compaixão, já não choram diante da mensagem. É preciso Deus descer do trono para poder derramar uma gota de lágrima. Agora, assistindo a série da Netflix, ele chora. Quando a protagonista da novela morre, ele chora. Mas não traz mais o lenço para a igreja. Perdeu a sensibilidade espiritual. Como aquele judeu que quando viu, né, aquele judeu que quando viu seu patrício, seu compatriota caído no chão na parábola do samaritano, viu ele assim, mas passou de largo, não estendeu a mão. E essa geração que nós estamos vivendo é assim, irmãos. Uma geração insensível. Mas também a audição. Parece que os especialistas
dessa questão do sono, dizem que a última atividade do corpo a ser perdida durante o sono é a audição. Pode ver que você às vezes está dormindo, mas você ainda escuta alguma coisa, não é? Mas quando chega a um certo estágio do sono, nem isso. Eu espero esta noite que alguém não esteja assim. Que mesmo que esteja dormindo, você escute a voz de Deus lhe chamando. Desperta, ó tu que dormes. Na Bíblia, irmãos, como disse, nós encontramos várias coisas que aconteceram com personagens no momento em que eles dormiram. Ficaram à mercê de outro. Você sabe qual foi a estratégia de Dalila para derrubar Sansão? Foi fazê-lo cochilar no colo dela. Abra a Bíblia comigo. Juízes, capítulo 16, versículo 19 e 20. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças. Aí o texto diz, do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado. Olha a estratégia dela. Durma aqui. Ele não sabia que estava com a inimiga como namorada. Sansão caiu na armadilha do diabo, irmão. E Dalila, para exercer controle sobre ele, disse, deita aqui. E enquanto ele cochilava, aí a armadilha foi posta em prática. Ela chamou um rapaz e disse, corta agora, porque ele está sob o meu domínio. Se esse namoro que você está, jovem, estou falando para jovem, que adolescente não namora. Se esse namoro que você está não leva você para o altar do Senhor, acabe ele hoje. Deus não vai te dar uma mulher para te derrubar espiritualmente, não. Ele vai te dar uma moça crente para ir com você para a igreja, para servir melhor a Deus. Desperta! Quando ela ali teve controle sobre ele, vem cá, aí tinha um filisteu já escondido. Rapou-lhe as 7 tranças. Quando ela despertou ele, que ele levantou, os filisteus vêm sobre ti. Ela mesmo fez a trama, está entendendo? Eu disse a um rapaz ontem que caiu numa armadilha, eu disse, meu filho, Provérbios diz que a mulher adúltera, ela anda em busca da vida preciosa. Ela não quer qualquer um, não. Ela quer quem tem chamada. Ela quer quem tem plano de Deus na vida. Entendeu? Ela quer quem está em pé, porque quem já está caído, ela não tem interesse nenhum. Mas o Espírito Santo está bradando aqui esta noite. Desperta. Prejuízo para Sansão foi grande. Perdeu o restante do nazireado. Perdeu a força. Perdeu a visão, perdeu a liberdade, perdeu a presença de Deus. Do que vale um namoro desse que só tem perdas? A Bíblia fala até do sono físico, para exortar o preguiçoso. A geração nem estuda, nem trabalha. Quer ver? Provérbios, capítulo 6,
Versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco encruzando os braços para estar deitado. Assim te sobrevirá o quê? Pobreza não é só uma condição, também é uma opção. Tem pessoas que Deus dotou ele de talentos, deu saúde, deu condições, mas a mente está fechada, não estuda, as piores notas na escola, quando passa filando, que coisa horrorosa. O projeto de Deus para a tua vida é que tu seja alguém brilhante, de sucesso, que tu cresças na tua vida profissional. Uma coisa é a realidade dos teus pais, que não tinham ProUni, não tinham fiéis, não tinham um Enem para poder conquistar uma vaga na faculdade. Aí uma coisa é a realidade deles e a outra coisa é a tua. Deus quer muito mais de ti. Para de ficar plantado no Instagram de madrugada, vai estudar para tu ser alguém na vida. Desperta, ó tu que dorme. Desperta. Já pensou? Na mesma série já há 3 anos. Quando eu entrei no primeiro ano, na época, o professor de química na primeira aula foi fazer uma equação lá da tabela periódica. Antes dele terminar, o aluno disse: a resposta é tal. Ele fez: que aluno sabido? Ele fez 3 anos já nessa experiência. Já viu que coisa, irmão? Se o incrédulo passa, quanto mais o crente, irmãos, que tem a inteligência de Cristo, a mente de Cristo, a palavra de Deus, a unção do Espírito Santo, você tem a obrigação de ser o melhor da classe. Aleluia. Vamos para frente. A Bíblia fala também do sono da displicência. Mateus capítulo 13, versículo 25. Olha, irmão, esse aqui é muito perigoso. Tem muito pai dormindo. Pai e mãe. O 24 diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o quê? Veio o seu inimigo e semeou o quê? Joio no meio. Quando foi que o inimigo achou a brecha para jogar o joio? Quando a pessoa dormiu. Tem pai que vai dormir e deixa o menino na internet. O estrago é grande para recuperar. Aí tem gente viciada em pornografia. E hoje não é só do sexo masculino não, viu? Se está descobrindo moças viciadas em pornografia. Glória a Deus não, irmão. Agora é misericórdia. De vez em quando eu e minha esposa vai tratar uma jovem assim, com problemas na sexualidade. E a gente pergunta: quando começou? 8 anos, 10 anos, 12 anos. Viu um vídeo, continuou vendo, ficou viciada. E trouxe desvio sexual. Isso está acabando com os jovens e adolescentes da nossa época. Porque isso é escravidão.
Satanás entra dentro da mente da pessoa e faz a arruaça. E diferente da televisão que fica parada num lugar, a pessoa agora leva para tudo que é lugar. É no Instagram, é no Facebook, é no Twitter. Não estou pregando contra os aplicativos, que eu me sirvo deles para evangelizar e colocar coisas edificantes. Mas na maioria das vezes é uma ferramenta que Satanás está usando para tirar a pureza da nossa juventude. Desperta, ó tu que dormes. Quando foi que o inimigo encontrou espaço para semear joio? Quando o dono da lavoura deu um cochilo. Se papai e mamãe fechar os olhos, não vigiar, não acompanhar, não estar atento ao que o filho está acessando, assistindo, com quem ele anda, como está o namoro. Às vezes deixa os dois dentro de casa e vai dormir. É dois anjinhos. E sabe de nada. Eles não sabem de nada. Morde aqui para ver se sai ketchup. Como é que a pessoa deixa dois namorados dentro de casa e vai dormir, irmão? O resultado é um desastre espiritual. A Bíblia fala do sono da desobediência. Jonas, Deus mandou para pregar em Nínive. Ele foi para Tarsis, pegou um barco para o fundo do porão e lá fazia o quê? Tanta gente assim, irmão. A obra precisando na evangelização à tarde e as pessoas dormindo. E ainda diz, ainda canta, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Tem um chamado, irmão? A evangelização no domingo à tarde. Jonas dormia, que o incrédulo chamou a atenção dele. Dorminhoco! Está aí a tempestade já rachando o navio e tu dormindo. De que povo és tu? Quem é o teu Deus? Levanta e sacrifica com a gente para ver se acalma isso aí que está acontecendo. O incrédulo, irmão, chamando a atenção do crente. Será que ele estava dormindo? E às vezes o incrédulo faz isso, irmão. O crente comete um vacilo, o incrédulo diz assim, tu não é crente? Olha para aí. Enxergou mais do que o crente. A Bíblia fala do sono da falta de vigilância. As 10 donzelas cochilaram e se ouviu a voz do noivo. Não foi? Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Dormir já não é bom espiritualmente, e dormir sem reserva pior ainda. Pelo menos 5 tinham reserva, né? Levantaram, viram que a lamparina estava apagada, mas botaram o óleo e acenderam de novo. As outras disseram, eita, estamos sem reserva. Porque tem gente que, além de estar dormindo, está sem reserva. A Bíblia fala do sono que leva à morte. Que tem estágios, né? Lembra de Eutico? Quando Paulo estava se despedindo da igreja e trouxe uma mensagem que fez uma vigília, passou da meia-noite, amanheceu pregando. Um jovem foi inventado e sentar aonde? Na janela. Na janela nem está dentro e nem está fora. É feito gato em cima do muro. Não se decide. Procurou um lugar perigoso para sentar. E ali, o querosene das lâmpadas, né? Das luminárias, subindo aquele cheiro, quem sabe causou um sono nele, ele caiu do 3º andar. Não fosse Paulo estivesse presente, usado pelo Espírito Santo, chegou lá, deu um abraço nele e disse, a alma está nele.
Mas quantos estão caindo da janela e não ressuscitam mais? Estão lá prostrados. É hora da igreja sair de cima do muro. É hora de você, como jovem, sair da janela e sentar no banco para adorar, mas também dobrar o joelho para orar, sair para evangelizar, contribuir, jejuar e ser crente aonde quer que você esteja. Quando a pessoa está dormindo, algumas coisas podem acordá-la. Primeiro, barulho. Pode ver, pode estar com sono melhor que seja, mas se fizer barulho, acorda. E esse é um mecanismo que às vezes Deus usa para despertar alguém que está dormindo espiritualmente. A voz de alguém, não é? Quando você está lá dormindo, ou mamãe ou papai diz, fulano, aí você... Às vezes ele usa alguém. Agora ele está usando a mim para acordar. Mas tem gente que o sono é tão grande que pode chamar, irmão. Essa menina não levanta não, eu já chamei tanto no mundo, irmão. Ela faz assim, ó, e vira para o outro lado. Aí às vezes o pai ou a mãe tem que fazer o quê? O meu desejo, irmão, é que o Espírito Santo dê um saculejo na gente, irmão. Já como ele vem falando, e a pessoa está lá com a boca aberta, chega a baba está caindo, e disse, eu vou te dar um saculejo, te prepara. Oh, aleluia. Deus usou Ezequiel para dizer, eu te pus por atalaia para tocar a buzina para o meu povo. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, mas tu vai falar. E Deus tem os seus profetas para acordar quem está dormindo. E os profetas também são chamados de despertadores, não é? Despertadores. O que é um despertador? É aquele objetozinho que a gente hoje tem no celular, né? Que a gente, quando quer, tem uma hora marcada para acordar e vai lá, programa nele. Quando dá aquela hora, não é? Tinha um cabuloso do Paraguai que ficava... Eita, bichinho cabuloso. Ou não era? Dá vontade de pegar um porrete assim e quebrá-lo em vários pedaços, não era não? Que o bicho era... Meu pai dizia, ele encharca até um filho de Jesus, né? E às vezes Deus usa os despertadores com uma palavra profética, contundente, para acordar a pessoa. Então Deus pode usar a voz de alguém, o toque de uma pessoa. Meu filho, não entre por esse caminho não. Isso é um toque, irmão. Não é? Isso é um toque. É um conselho de um pastor. Meu filho, venha cá, porque ele já está vendo, sabe? O discernimento que Deus dá ao pastor, ao evangelista, ao coordenador. Chega e diz, venha cá, meu filho. Olha, eu estou vendo que esse caminho que você está entrando não é bom. Sabe o que é isso? É Deus dando um toque. Acorda, vê se... Até chegar no saculejo. Mas também ele pode usar a luz. Diga comigo, a luz. Pode ver, irmão, quando a pessoa está dormindo, se acender a luz, não é? Não é? Se acender, não sei como é isso, que a gente está de olho fechado, mas a gente desperta, não é? Quem foi que acendeu, hein? Luz fala de revelação. Quando Deus quer acordar, Ele dá luz. Às vezes a pessoa está naquela vida espiritual mais ou menos, aí Deus começa a dar sonho. Não é? Deus começa a falar durante a noite, lançando luz, te ajeita. Olha isso aqui. Isso é luz. O quê? Dependendo da luz, da revelação, um sonho
não é? Deus pode despertar alguém. José, por exemplo, foi despertado com um sonho. O pai de Jesus, né? Deus deu um sonho a ele e disse assim: levanta-te, pega o menino e a esposa e sai, que Herodes vai tentar matar a criança. Falou com ele em sonho. Deus fala em sonho, querendo acordar a pessoa. Às vezes a pessoa sonha a igreja subindo e a pessoa ficando. É Deus dizendo assim: te apruma, viu? Às vezes sonha morrendo. É Deus dizendo: bota a conta em dia. Às vezes sonha com um bicho querendo pegar. É Deus dizendo assim: te apruma que o diabo não brinca de ser diabo não, mas crente brinca de ser crente. É Deus usando esses mecanismos para despertar a atenção da pessoa. E por último, a temperatura. Já tentou dormir no calor? No friozinho não, né? Dá um sono bom, medonho. Ou não é? O frio favorece, diga comigo, o frio favorece o sono. Por isso, irmão, que o diabo quer a gente na frieza. Porque quanto mais frio espiritual, mais ninguém quer orar, nem ler a Bíblia, nem ir para a escola dominical. Vem aquela frieza e aquela dormência, a pessoa é. Mas quando é fogo, irmão, quando a unção do Espírito Santo vem, irmão, a gente tem vontade de morar dentro da igreja. Pare para pensar naquele culto que foi bem animado. Você olhou para a hora? Olhou não, irmão. Olhou não, que a gente não vê nem a hora passar. É ou não é? Quando você está orando, que a graça está descendo, você fica: vou sair de joelho, vou me levantar. Você pensa isso? Pensa não, irmão, porque quando a temperatura aumenta, o sono vai embora. Eu acredito nesses últimos dias, diz o Senhor, que virá um calor espiritual. Deus vai investir nessa juventude com uma temperatura celestial. Muitos corações frios, gélidos, muitos crentes que estavam acabrunhados, mornos, o Espírito Santo vai fazer você entrar em ebulição. Vai te aquecer para você voltar a orar como antes, jejuar como antes, ler a Bíblia como antes. Ia para a igreja, pode ser a ladeira que for, eu vou buscar meu rei para adorar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, da presença de Jesus aquecendo a igreja. Não tem bom não, irmão. Se a unção do Espírito Santo sair, ninguém fica crente não, irmão. O Espírito Santo é a condição vital. Eu já disse a Jesus: se eu não fosse pentecostal, eu não era crente não. Porque eu dependo dele para tudo. Olha, um hino cantado com a presença de Deus é diferente. Um jogral com a presença de Deus é diferente. É ou não é? Orar com a presença de Deus. Já tentou orar no seco? Não cai uma lágrima, irmão. E a pessoa fica se beliscando assim, para chorar. E não chora. Mas quando é na unção, irmão, é uma oração. Ou não é? Que a pessoa diz: eu não levanto mais daqui não. Porque o Espírito Santo, irmão, ele dá fervor à nossa vida espiritual. Sabe o que é que o Senhor está querendo dizer aqui para nós? O teclado, por favor. Que nós temos que clamar por Ele. Para sairmos de uma vida morna, fria, e alcançarmos um patamar espiritual mais elevado. Olhe para você. Você pode ser melhor. Eu olho para mim e me cobro. Eu posso ser melhor espiritualmente. É preciso admitir, mas é preciso tomar atitudes.
Veja que Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Depois ele diz o quê? Levanta-te. Porque tem gente que até acorda, mas fica lá assim deitado. Ô fulano, tu já acordasse? Já. E tá fazendo o quê? Estou aqui deitado. Não é só necessário abrir os olhos, não. É preciso levantar. Vocês vão ficar assim? É vocês que escolhem. Vocês sabiam que vocês que escolhem? É vocês que escolhem. Se vocês não quiserem se levantar, Deus vai levantar outra geração, viu? E vocês vão ter perdido o tempo de vocês. Compreende? É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Pare para pensar. Eu estou confrontando vocês. É isso que vocês querem? Cadê os dons? É isso que vocês querem? Cadê as manifestações? Ou você faz parte daquele grupo que diz: não, eu quero ver no meu tempo. Esse negócio de promessa para a geração que vi, eu estou vivendo é agora. Eu quero é agora. Eu quero é agora. É muito bom ler sobre Atos e ver o que Deus fez na igreja primitiva, mas eles já passaram, amados. A gente vai ficar só assim, feito um museu, só falando do que Deus fez. Parece que Deus ficou perdido nas páginas da igreja primitiva. Eu quero ver hoje. E eu sei que eu estou aguçando a sua espiritualidade aí, olha. Entendeu? Para Deus conquistar a gente, nos atrair para o altar. Para o altar ser mais interessante do que as séries de Netflix, do que os momentos gastos no Instagram. Para a gente ser apoderado de uma fome tão grande que ninguém reconheça a gente, nem a gente mesmo. Que é isso, meu Deus? Um apetite pela palavra, pela oração, pela santificação. Que isso cresça dentro de nós e seja maior do que a gente. Que a gente acorde voluntariamente pela madrugada e diga: vou buscar. Eu quero ter visão de anjos. Eu quero ver Deus abrir a cortina celestial em cima da minha cabeça e mostrar coisas grandes que eu nunca vi. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Emanabasurianda como navia, soremeanderema choremerras. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Ah, se você soubesse o que Deus tem preparado para você, se você se levantar, se você se erguer e dizer: não, até hoje eu fui um crente de orar de vez em quando, agora todo dia eu vou dedicar aquele momento com Deus. Ninguém abre mão daquele momento de joelho com meu Deus. Então, a partir de hoje, além dos livros da escola, eu vou também priorizar a leitura da palavra. Eu vou mastigar a Bíblia. Vai ser de Gênesis a Apocalipse. Ninguém tira do meu coração. Deus quer que você se levante hoje para tirar o bagulho de Satanás que tem na tua vida, rapaz. Vai ficar até quanto tempo arrastando essa algema? Se escondendo, mascarado, me permita, pastor. Até quanto tempo te enganando dentro da igreja? Está na hora de abrir mão dessa sujeira. Deus não te fez para ser escravo, para ficar escondido, mascarado. Te levanta para uma vida de santidade e compromisso. Deixa de ter duas caras. Deus não te chamou para ser baralho. Tu tem que ser sincero diante de Deus.
Você é quem decide. Se continua assim, ou se muda de vida, ou se levanta. O que Deus tem para ti é coisa grande. E Ele está repreendendo como Pai esta noite. Ele está dizendo: compra de mim colírio para que vejas, vestes para cobrir a tua nudez, ouro refinado no fogo. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Seja zeloso e se arrependa.